Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de Sendo Você Mudando 2025. Como vocês devem ver pelo nomezinho aqui, eu sou Luísa Janauís. Estamos com Maurício Rondelli, Luísa Pinatti e Maila Faria. Todos somos CFs de Access Consciousness, facilitadores certificados, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre a diversão de ser você, não é isso, galera? Isso! Sim. A gente começa rindo. E antes da gente começar esse bate-papo, eu só quero lembrar para vocês que esses Zooms em português estão acontecendo e também está rolando em vários outros idiomas. Então, quem não se inscreveu ainda no lá no site do DEM para ter acesso não só à chamada inicial com o DEM que aconteceu no dia 5 de janeiro, mas também quem quiser se aventurar aí, ouvindo em espanhol, ouvindo em outros idiomas, vocês vão ter acesso a todos eles. Eu vou colocar daqui a pouquinho no grupo do Telegram o link lá para vocês entrarem no site do DEM e se inscreverem, porque aí vocês ficam com acesso à gravação de todos esses encontros, tá? E lembrando também que de 7 a 9 de fevereiro a gente vai ter a classe de Sendo Você Mudando o Mundo com o Dr. Dan Heer. Vai ser em Budapeste e também online. Então você pode escolher viajar para a Europa e participar presencialmente, ou Ou as você pessoas que pode já estão na Europa, é as só pessoas que já pegar um estão na avião. Europa, ou vocês podem escolher também participar online. Eu serei uma das tradutoras, junto com a Mafalda, que é minha colega portuguesa. Então, vocês vão Sim. ouvir o português do Brasil e o português de Portugal. Sim. E eu acho que é isso por enquanto. Amores, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Eu tô aqui só para brincar junto. E essa classe, gente, é incrível, é um presentaço. Então, Uhum. quem tiver a oportunidade, quem escolher, quem o corpinho escolher, só vai, que é incrível. Só E a, escolher, ge- né? e a gente vai dar aqui um pouco, né, uma degustação do que é que a gente já recebeu dessa classe, que todos nós já fizemos essa classe, e também uma degustação desse livro maravilhoso, né, que é o livro Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. Praticamente a Bíblia do Axis, né? Todo mundo deixa na cabeceira, né? É um livro, né, assim, riquíssimo e lindíssimo, e uma delícia de ler, né? E a gente escolheu esse tema, que eu acho que a gente combinava com esse tema, Sim. que é a diversão de ser você, né? E a gente preparou para vocês um pouquinho, né, sobre a diversão de ser cada um do jeito que a gente é, e a gente vai estar dividindo com vocês, compartilhando, e também duas ferramentas incríveis, né, que a gente tem nesse livro e que a gente achou que tem tudo a ver com a diversão de ser você. Quem quer começar? Você já começou. Vamos lá. Só estava reintroduzindo. Ai, Maela, você queria começar? Então, assim, bom, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão da diversão, né? Então, o quanto que é que a gente é divertido, o quanto que a gente tem parâmetros do que é ser divertido e do que não é ser divertido, né? E dos tipos de diversão que a gente pode ser e como que a gente pode se divertir sendo quem a gente é, né? Então, por exemplo, eu e a Heloísa, a gente tem uma diversão assim que é mais para fora, né? Uma diversão assim que a gente, né? Too much, too much. Que a gente é essa diversão assim para fora, né? Sim. Maurício já tem uma diversão que é um pouco diferente, né? Mas é uma diversão em alta velocidade. É verdade. Né? E assim, e a Louise tem a diversão dela também, que é uma diversão mais, né? Uma diversão que eu percebo mais assim, mas que ao mesmo tempo também é mais brincalhona. Hoje a Louise está super divertida. Porque era o tema, ela veio até de Chiquinha. Eu tô no tema. Não, e isso aqui eu fingi que era pra ser no tema, mas na verdade é a minha pura preguiça de modelar os cachos. Tá Aí eu vendo? digo, Não, né? não fale isso. Fala que você se Ah. preparou horas para Então, estar aqui ó, com a gente. quando a Louise está na preguiça, no relaxamento, ela é muito divertida. Viu?
Então, e assim, em todos os lugares em que a gente acha que a nossa diversão está certa ou está errada, então, por exemplo, né, é too much essa diversão para fora, né, essa diversão de dar risada de qualquer coisa é sinal de que a gente não é competente, ou de que a gente não é dedicado, ou de que você, né, que a gente está sendo demais para as pessoas, ou o fato da gente ser divertido mais introspectivo, ou ser divertido mais no pensamento e não tanto para fora, né? Então, como é você? Qual é a diversão de ser você? O que te diverte, né? O que faz com que o seu dia seja divertido, né? Então, é sobre isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, por exemplo, eu na minha profissão, eu sou pediatra, né? Sou médica, né? E pediatra, eu tenho um espaço para diversão, né? Então, eu tenho coisinhas coloridas, eu tenho brinquedos, Vários né? brinquedos. Eu posso dar risada, né? Eu posso, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a profissão, eu me vestia de uma forma muito séria. Eu achava que eu tinha que não ser tão divertida, né? Então, eu não conseguia, às vezes, segurar a personalidade que eu tenho de dar bastante risada, mas eu tentava ser menos divertida. Você entendeu? E assim, e com o passar dos anos, isso foi, né, ficando mais suave, mas depois que eu entrei no Axis, que eu, Minha ti- filha. que eu Aí tem que tive falar liberdade, menos. que eu tive liberdade de ser eu mesma, né? Eu consigo realmente estar trazendo muito mais leveza, né? E não deixar de ser competente, não deixar de ser dedicada, né? E não deixar, né, que as outras coisas passem, mas assim, até trazer leveza para isso, né? Então, e assim, e foi um ambiente que eu escolhi, né? Que eu lá, quando eu estava fazendo medicina, eu pensava em fazer psiquiatria ou onco, né? E que são duas coisas que são mais Sim, pesadas. exato. Mas eu escolhi o quê? A facilidade, eu escolhi a diversão da pediatria, porque pediatria para mim era muito fácil, né? Então, eu já tinha esse saber, né? E que as ferramentas do Axis só me trouxeram mais para o meu lugar de ser, né? Então, eu já tinha escolhido um ambiente onde eu pudesse ser colorida, né? Onde eu pudesse ser brilhante, ó, gente. É. Onde ela pudesse viajar comigo e comprar brinquedos. E Sim, a comprar Mayla compra brinquedo. brinquedos. A gente fica horas escolhendo brinquedos. Que ela fala que é pro consultório dela, mas na verdade é para ela. Então, né, assim, como seria você encontrar, né, um trabalho onde você possa se divertir, né? Como seria encontrar, né, pessoas que te aceitem, né, com a diversão que você é, né? Como seria você se encontrar com você e você estar relaxada sendo a diversão que você é, né? Encontrando esse espaço para ser realmente a diversão para fora, a diversão para dentro, a diversão, né, da forma que você quiser. Né? Então, eu acho assim que esse livro maravilhoso, né, traz, né, e as ferramentas do Axis trazem para a gente, né, e a classe, que é fantástica, gente, trazem a gente para esse espaço de ser mais a gente. E a gente sendo mais a gente pode ser mais divertida, né? E se divertir mais. E muito legal, Maila, que você trouxe essa coisa do tipo, eu achava que eu tinha que ser séria na minha profissão. Porque eu acho que muitas pessoas têm esse julgamento, né? Médicos, advogados, ou, né, enfim, várias outras profissões. E eu lembro que quando eu comecei na minha carreira, eu tinha esse ponto de vista de que eu tinha que ser muito séria, porque eu sempre tive uma cara de novinha, né? Uhum. E aí, quando eu era mais nova, eu tinha cara de menor de idade. De fora da lei, de Você fora da lei. continua fora da lei. E aí, então assim, eu achava que se eu não fosse séria, as pessoas não iam me levar a sério na minha profissão, né? E Uhum, eu lembro que teve uma época que eu trabalhava como gerente de atendimento ao cliente num resort. E aí vinha às vezes, né? Tipo, resort all inclusive, gente, a gente atende todo tipo de cliente, né? Tem a diversão e tem aquela coisa, né? Às vezes, de uma galera bem interessante. E aí eu lembro que vinha aqueles homens assim, altão, já
meio cheio das bebidas, e eu, tipo, ok, eu baixinha, pequenininha, com cara de criança, eu colocava, assim, toda a minha energia de brava pra poder dar conta, sabe? Cara, não era eu, né? Uhum. Hoje, talvez eu lidaria com isso de uma forma diferente. Talvez até eu sendo a diversão de mim, eu conseguiria lidar muito melhor com essa galera do que colocando a minha cara de brava, né? Mas quantos julgamentos que a gente tem de que a gente não pode ser a gente, de que a gente não pode se divertir, de que a gente não pode se mostrar pelo que a gente acha que as pessoas vão pensar, pelos julgamentos que as pessoas vão ter da gente, né? Sim. E até tem uma coisa muito interessante que era assim, eu me vestia de séria, né? Mas eu sempre ganhava presentes coloridos e cheios de glitter, de brilho. Por Então que será? eu estava enganando quem? Quem eu estava enganando? Não, não, não. Né? Então, o quanto, né, que a gente está achando que a gente está fazendo até um papel que, na verdade, a gente nem está fazendo direito, porque se a gente não está sendo a gente não é um bom ator, uma boa atriz, né? Então, a gente está achando que a gente está enganando, mas, na verdade, não estamos. É muito legal, gente, que quando a gente fala sobre Binhu, né, existe um termo que a gente estuda no manual de referência, que fala do Binhu e fala do Binness. Então, muitas vezes a gente quer puxar uma energia de alegria, e isso é verdadeiro, isso flui, é uma energia generativa. Mas a gente tem que fingir que está feliz e fingir que está alegre, isso fica pesado. Isso a gente pode chamar até de ser fraudulento, de personalidade. Então, muitas pessoas, às vezes, forçam essa alegria e você percebe no vídeo, você percebe no dia a dia. Então, essa alegria que a gente está falando do Binhu é uma alegria generativa, verdadeira, que chega a ser um elemental de criação. Essa alegria convida clientes, convida parcerias, convida relacionamentos. Então, a gente estava conversando mais cedo, né, falando sobre isso. Então, uma das coisas que eu e Cíntia falamos muito, o que mais atraente para as pessoas para ser essa alegria, é um interessante ponto de vista, que é o não julgamento, nem da sua alegria, nem do que vão achar da sua alegria, pois a sua alegria não tem que ser igual a de ninguém, né? No caso da minha filha, ela tá alegre, mas não mostra os dentes. Uhum. É a alegria dela, é o jeito dela. Ela tá feliz, tá lá, mas ela não tá mostrando os dentes. Então, não há uma necessidade de copiar a alegria de ninguém. O que é alegria para você? O que é expansivo? Muitas vezes um olhar de alegria, um espaço de você ser, faz toda a diferença. Isso é muito legal, né? Sim, com Legal. certeza. E esse ponto que a Má trouxe, né, é um ponto também que a gente conversou mais cedo, que também veio em paralelo comigo, né? Eu sou a Elo Pinati, para quem não me conhece, sou aqui do interior de São Paulo, Limeira, sou CF também. E antes, né, eu era gerente de banco. Então, como gerente de banco, a gente, né, tem que ter também, que eu até falei pro Maurício e pra Maila, né? Aquele estereótipo do, tipo, do gordo atrás da mesa, cara de bravo, né? A gente tem esse estereótipo do gerente de banco. E aí, eu era uma pessoa extremamente divertida, sempre fui. Então, assim, eu era aquela quinta série na escola, que imitava todos os professores, todo mundo parava, porque eu sou formada em teatro também. Então, eu sempre tive essa diversão comigo. Não era clown, tá? Não chega a isso, mas sou atriz também. E aí, quando eu entrei no banco, eu tinha, né, que me tornei líder, eu menti pra mim mesma que eu tinha que ser mais séria, sabe? E daí eu fui me trancando, me fechando. E daí eu vi que não funcionava. Daí quando o Axis veio, eu falei, não, mas para de ser louca, você, né? Você pode ser você mesma. E aí foi voltando isso e eu vi que, tipo, tinha momentos que eu tinha que ser mais séria, mais consciente no meu negócio, mas eu não tirava a diversão, sabe? Comigo. Sempre estava presente. Então, os funcionários falam, nossa, você deixou o ambiente tão leve, né? Tão gostoso trabalhar com você, né? A gente vê outras pessoas cobrando de uma outra forma. Então, eu trazia toda essa energia da diversão para dentro de um ambiente que é hostil, que é o banco, né? Que é pressão, é meta, é cliente, é reclamação, é dinheiro, né? É dinheiro. Dinheiro. E dinheiro. Mas, assim, sempre trouxe essa leveza. Então, todos os lugares, né, que mentiram para nós, né, que para a gente ser competente, a gente precisava ser sério. Vamos destruir e descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100 curtos, garotos, povo das criações, bases e além. E aí, eu com a Mayla, né, somos amiguinhas, e a gente é bem divertida juntas, a gente se diverte. Inclusive, a Mayla tem uma empresa que eu falo que é a Maylas Turismo,
Não tem. E essa questão de brincar com isso, a Maila vai nos lugares e a pessoa, você tem medo? E a sua agência, como que tá? Porque eu fico Eu quero, brincando, né? eu quero fazer uma cotação de viagem também. Sim, eu falei, Maila, mas, né, meu, é sua. Então, a Maila tem uma empresa que me leva, às vezes, a alguns lugares, e é muito divertido estar com ela. E porque é um espaço do não julgamento, sabe? Então, é assim, aquela energia que combina mesmo, que é mais expansiva. E às vezes, quando a gente tá com pessoas que é menos expansiva, aí a gente vai um pouquinho pro errado, mas a gente já sai rapidinho, né, Mael? É. Fala, tudo bem, tudo bem. Eu acho legal do livro, né, que a gente muitas vezes vai se identificando durante a leitura do livro. E começa a Aham. perceber quando a gente era criança, os nossos trabalhos, como a gente sempre foi isso, né? Então, o que é gostoso dessa leitura e refazer essa leitura constantemente, né? No caso, aí estavam falando da carreira, como era antes. Eu tinha uma empresa, fui professor de educação física, dava aula para criança de 3 a 5 anos. Então, na minha trajetória, eu tive várias experiências legais. Então, adoro criança. Eu ia num shopping, era tio Maurício para cá, tio Tio Maurício para Maurício. lá. Era muito legal. Não, não podia passar num Legal. lugar que a gente era reconhecido. E depois eu abri uma empresa, fui comerciante na área de impressões, projetos, essas coisas com mais na área mais técnica. E o legal é que as pessoas vinham ao escritório, vinham ao meu trabalho e falavam assim: parece que aqui é uma terapia. Eu chego atrasado, chego preocupado e saio leve. Você traz uma leveza para a gente. Então a gente vê que a gente sempre foi a ferramenta. E quando a pessoa vinha com as situações específicas, aí a gente estava conversando mais cedo, né? Esse interessante ponto de vista que essa pessoa está com pressa, interessante ponto de vista que essa pessoa está atrasada, não influenciava a mim. Assim como você, interessante ponto de vista que o trabalho do banco é denso e pesado e tem Sim, metas. Interessante ponto de vista. E quando a gente começa a ser essa ferramenta, a gente convida outra ferramenta, que é a mágica. sim. Então, eu via no meu trabalho a mágica acontecendo constantemente, prazos que viravam, máquinas novas que lançavam. A gente fazia uma reforma, quando a gente trocava os móveis de lugar, o móvel encaixava perfeitamente. Falei, cara, você mediu? Eu falei, não, mas encaixou, olha só, cabe aqui, cabe ali. Então, quando você começa a ser essas ferramentas do Binhu, começa a se soltar para o seu saber, você se abre para essa mágica. Então, o convite que a gente tem aqui para vocês muito é engajar com essas ferramentas do interessante ponto de vista, com a mágica, reconhecer que você sempre foi isso, e muitas vezes se toliu em ser você, se toliu em ser mágico, e não reconheceu, às vezes, pequenas mágicas no seu dia a dia. Então, isso é muito gostoso, a gente estar aqui. E assim, a minha filha tem a maneira dela ser alegre. As pessoas que me acompanham nas classes, nos workshops, muitas vezes falam: Nossa, Maurício, como você é diferente. Às vezes, eu não, numa foto não parece, mas na presença, né? Tivemos juntos aí, né, Luiz? E na classe com o Anthony. Pô, é muito gostoso estar ali se divertindo, sendo feliz, e o corpo feliz. 3 dias de corpo é uma classe linda que a gente participou juntos, né, Luiz? Ali foi um espaço muito interessante também de ser você e ser diversão numa coisa que para mim era de certa forma uma novidade, por mais que eu já tivesse sido host de classes antes, eu nunca tinha sido host de uma classe internacional, né? E nossa, vamos lidar com a tradução e vamos lidar com o fornecedor e vamos lidar com o hotel. E eu lembro que teve uma hora, eu e a Bianca, né, a gente tava juntas sendo hosts e teve uma hora que a gente tava no apartamento dela assim, e um negócio com um fornecedor não tava dando certo, a gente teve que procurar um fornecedor de última hora. E aí teve uma hora que olhou uma pra cara da outra, assim, tipo, pera, vamos parar, vamos rir, vamos, tipo, vamos distrair. Sim. E aí, cara, de repente as coisas foram assim, sabe? Uma outra possibilidade se abriu. Então, a diversão, ela abre portas, cara. Ela abre portas, inclusive, para você receber de possibilidades que elas às vezes não estavam disponíveis. Quer dizer, elas estavam disponíveis, mas que você não estava disposto a receber antes, né? Você Sim. estava tão ali focado no problema, tão focado ali na questão que tem que resolver, que você não vai, né? E aí você colocar essa pitadinha aí de diversão, você relaxa. E aí você Sim. consegue olhar para as coisas de uma forma diferente. Inclusive É. na classe, quando
viam as facilitações, como o Anthony é divertido, como o Dan é divertido, como o Gary é divertido. Então, em algumas situações de classes que a gente já tem algumas classes que a gente faz com eles já há alguns anos, às vezes a pessoa vem no microfone com uma questão, né? No caso lá vieram várias questões de relacionamento, sexualidade. Então as pessoas às vezes estão, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não acontece tal coisa. E se leva para uma brincadeira, para uma alegria, a pessoa relaxa e depois vem a facilitação. É como se abrisse uma porta para que a mágica acontecesse com a pessoa na facilitação. Então, às vezes, eu estou numa classe, no workshop, a pessoa fala, eu estou com dor de cabeça. Eu falo, que bom. Como assim, que bom? Eu falei, tá mexendo em alguma coisa. Eu estou querendo vomitar, tudo bem, vai lá, vomita e volta. Ó, lava a mão, hein? A pessoa, como assim? Bom, se está mexendo em você desse jeito, tem algo aí para a gente cuidar, tem algo aí para a gente trabalhar. Então, dentro das classes, a alegria é muito presente. Isso é muito legal. E até a gente estava falando dessa questão do DEM, né? Como ele facilita, né? Então, assim, tem um assunto pesado, ele abre a porta para aquilo, facilita, aí ele vai dar um espaço para aquilo entrar. E qual que é o espaço que ele dá para aquilo entrar? É através da brincadeira. Daí ele vai, brinca, 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 fala besteira, né? E depois ele volta e facilita de novo, né? E ele volta exatamente naquele ponto. Então, não é que ele está fora, né? Ele está realmente fazendo com que a diversão facilite tudo para entrar, né? Quando a gente fala em medicina, né? Então a gente fala que o aprendizado ele vem quando tem uma intensidade de sentimento. Talvez eu até refaça essa frase depois, daqui a alguns anos, depois de mais tempo de Access. Mas assim, dentro da medicina, dessa estrutura que a gente aprende mais quando a gente tem uma ligação, quando a gente tem uma intensidade. E a diversão, e quando a gente gosta da pessoa, alguém já teve aqui um professor que gostava? Você não aprendia muito mais Quando do ele que era com aquele, divertido, do né? que com aquele professor que era chato? Então, isso é a facilidade que a diversão traz, que a gente vê já isso acontecendo. No livro, ele conta a história, né, do Forrest Gump. E fala, convida a gente para a gente ser mais Forrest Gump, como Forrest Gump, né? Então, o fato dele estar se divertindo com aquilo que ele estava fazendo, né? E de ele estar num interessante ponto de vista, né? Então, assim, você não consegue correr. Interessante ponto de vista, você entendeu? Eu acho isso divertido, eu vou continuar correndo, né? Você não é capaz disso? Interessante ponto de vista, porque eu estou me divertindo nisso, né? Então, esse aqui é o caminho que o meu corpo está mostrando. Essa aqui é a escolha que eu estou fazendo, combina com o que eu quero ver mais no mundo. Então, é esse convite para a gente ser mais Forrest Gump, né? E tá realmente se divertindo, né? E tá na diversão, tá num interessante ponto de vista com relação às outras coisas, né? E não aquele interessante ponto de vista, né? A gente realmente está no nosso interessante ponto de vista, que realmente é essa leveza, essa diversão. Esse é um interessante ponto de vista, né? E que esse é interessante ponto de vista e a gente está se divertindo, né? Vão convidar para as mágicas acontecerem, né? E daí no final a gente quer até dar um presente para vocês, que é um exercício que a gente vai colocar no final para vocês. Minuto de E aí, silêncio. é. Dá um Eu tenho feito espaço para entrar. algumas degustações de sinfonia já desde 2020, né? E muitas vezes a gente convida o corpo para relaxar as moléculas, expandir as moléculas e convida essa energia da alegria para o corpo. E algumas pessoas acabam experimentando durante uma sinfonia a vibração que o corpo é da alegria e começa aquilo a soltar as coisas que estavam densas. Então, às vezes, um aperto no peito, um nó na garganta, esse convite da alegria, de você vivenciar talvez uma memória alegre da sua vida, que você possa dar risada na frente do espelho, né? Às vezes eu cheguei até indicar para os alunos, mas tirem as crianças da sala, o Costinha, né? Eu gostava do Costinha, aquelas piadas do Costinha, cara. Ele, não, vocês não eram nascidos quando tinha o Costinha, né? Mas, cara, eu, quando criança, eu achava muita graça. Então, assistir os Trapalhões. Eu acho que minha mãe não deixava eu assistir. Não, era 3x, assim, Costinha falava uns negócios bem. Bem, E depois você pode hoje assistir em os dia ele seria Trapalhões. cancelado, né, Maurício? Ele seria Hoje cancelado. ele estaria, hoje ele estaria preso. Mas esse é o convite, trazer alegria em momentos. Então, se você está passando por uma situação, né, quem está assistindo a gente, e algumas pessoas estão no ponto de ruptura, que é o que a gente aprende em barras,
situação tá difícil, uma separação, perdeu o emprego e tudo mais. E aí vem aquela energia da depressão, da chateação, de você ficar preocupado com o futuro. Muitas vezes, se você vai se apresentar para uma entrevista de emprego, se você colocar aquilo, falar assim, olha, interessante ponto de vista, solta, não julga a situação atual e se apresenta numa entrevista com alegria, com presença, com aquilo que você vai mostrar no seu trabalho, mas sendo leve para você, sem forçação. Então, como é que você se prepararia para uma apresentação de um currículo? Assiste os Trapalhões, dá uma risada, solta, conta piada, encontra com a Mayla, fala com a Elo, solta. E aí você vai e se prepara como atriz, né, Elo? Você, quando você para, o diretor prepara você para uma cena, muitas vezes, né? Sim. Você vai ter que entrar numa situação. E a gente fala sobre esse assunto mais recente, que é o personalidades. Então, tem Sim. personalidades que funcionam para você, são leves para você. Então, você pode ser aquilo naquele momento e tá tudo bem. Não é pesado, E, não é e forçado. sempre tem alguém para receber da nossa energia, né, Maurício? Tipo assim, tem Sim, pessoas que vão se conectar mais com a Maila, comigo, com você, com a Luíse, e assim, essa é a beleza, né? Porque naquele momento a pessoa está disposta a receber daquela energia, e aquilo que vai mudar, e aquilo que é bonito, né? Então é não no meus espaço filhos do morrem de julgamento. vergonha. Meus filhos morrem de vergonha de mim, porque eu converso com todo mundo no balcão, converso com o assessorista, converso com o cara da portaria. Sim. E aí eu tenho umas piadas sem graça que eles falam, pô, piada de tiozão, né? Aquelas piadas Do assim. pavê, Mas, né? gente, Do pavê. é tão relaxante alegrar o dia de uma pessoa que está no balcão, falar bom dia, tá tudo bem? Assim, um papo gostoso, sabe? Você traz isso para um Uber, você traz isso no dia a dia. Então, muitas vezes, essa conversa gostosa, eu fui a Campo Grande e pedi um Uber. Quando entrei no Uber, fiz perguntas pro cara, conversei, o cara falou, você não é daqui, né? Eu falei, ué, fiquei imaginando assim, meu sotaque, o que será que ele percebeu que eu não sou daqui? Eu falei, por quê? Meu sotaque é diferente? Não, você falou comigo. As pessoas aqui não falam com a gente, eles entram e não falam com a gente. Então ele achou gostoso que teve essa comunicação, e vocês devem fazer isso também. É mó gostoso, assim, você conversar com as pessoas na rua sem conhecer, né? Isso cria um espaço gostoso. E tem lugares que o nosso corpo também gosta, né? Que expande, né? A energia. Então, assim, como eu sou uma pessoa expansiva, né? O pessoal tá do Rio aqui. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, abre muita energia, sabe? Porque é esse espaço. Porque eles são divertidos, então eu também sou divertida. Então, assim, eu fico feliz. Então, tem lugares que parece que, né? Ai, que legal. Como pode ser mais divertido, sabe? É bem essa vibe aí. Que E a lugares que te gente, inspiram a ser essa diversão que você é, né? Eu acho que também É, tem. tem. É bem e isso. a gente estava conversando mais cedo também, que eu estava falando sobre relacionamento, né? Então, em quantos lugares que a gente acha que a gente não tem que estar, que a gente não pode ser divertida porque a gente está num relacionamento, né? E aí uma amiga minha estava num aplicativo e eu estava lá, né? Relacionamento sério. Na hora que eu Ai, que vi aquilo ali, chatice, Maila, eu sai fora. eu falei, gente, relacionamento sério. Olha como mudou a minha visão sobre isso, né? Eu não quero mais nenhum relacionamento, eu quero um criacionamento e eu não quero sério, eu quero divertido. Então tem a opção de criacionamento divertido, né? Por favor, né? E o que mais é possível, né? Então assim, por que isso, né? Então, assim, o quanto que a gente acha que a distância entre dois pontos, que é o relacionamento, né? E não a proximidade, não a comunhão, e em todos os lugares que a gente acha que ser sério é porque isso vai prosperar, né? E que né? A gente percebe depois que é diametralmente o oposto, né? Então, quanto mais a gente tem comunhão, mais as coisas ficam leves, não ficam pesadas, né? Que quando a gente está distante é que isso fica pesado, né? E Também que não precisa quando esperar isso do outro, né, Maila? Também não tem que se casar ou ter relacionamento esperando uma expectativa que o outro seja como você. Então, esse sim, equilíbrio de você permitir que o outro seja o outro, né? No caso, É. assim, agora eu tô indo fazer É uma classe com a você e Cíntia. a Cíntia. Você é assim, a A Cíntia é Cíntia é super diferente. sarrista. Cíntia é com os braços esbanando. Você chega numa loja, tem que tanger, porque ela vai derrubar o negócio, a bolsa vai virar. E É. ela é espalhafatosa. Então, esse é o jeito dela. E é gostoso estar com ela nesse espaço de brincadeira, de alegria. A minha alegria é um pouco diferente, como a Mayla falou. A minha, eu fiquei assim, Alta muito feliz esse final velocidade. de semana vendo meus filhos andar de moto comigo. Aquilo foi uma alegria tão gostosa dentro de mim
vibrou Uhum. tão gostoso assim, que é uma energia que os olhos brilham, digamos assim. Acho que é a alegria do olho brilhar, que é a alegria de uma Uhum. criança, muitas vezes. Sim, E é isso, é reconhecer que o espaço de ser você traz esse espaço da gente não cobrar do outro. sim, Eu percebi assim que muitas vezes o quanto que eu era rígida comigo e que eu me tolhia, era o quanto proporcionalmente eu estava sendo rígida com o outro e tolhindo o outro. E a partir do momento em que eu estava, né, que eu passei a ser mais eu, né, e me enxergar mais, né, com gentileza, né, com permissão, que foi falado lindamente, né, no primeiro dia, a partir do momento que eu passei a ter mais comunhão comigo e até com coisas maiores, como as meninas trouxeram no Dia da Terra, coisa mais linda, né, então assim, ter comunhão com algo que era muito maior, né, isso, esse cobrar do outro e cobrar de mim não faz mais sentido, né? Que é essa questão, né? De quanto mais a gente está sendo a gente, quanto mais a gente está se divertindo, mais a gente vai ser esse espaço para o mundo também, né? E isso vai transbordar, né? Seja numa diversão efusiva ou seja numa diversão, né, que é energeticamente efusiva, né? Que é isso, que Essa é a congruência, presença. você vai estar encontrando as pessoas, né? Quando a gente teve aquele encontro no Aras, eu conheci o esposo da Eloy. Porra, foi de primeira, assim, a gente já bateu altos vai. papos, já trocou Ai, fiquei sabendo que vocês mensagem, estão falando sobre moto. já tava falando sobre moto, parece que já é amigo de longa data, pois a energia é congruente, né? Então a gente tem, assim, espaços legais de encontrar pessoas, e se cada um sendo quem cada um é. Isso é muito gostoso. Nós tivemos facilitações incríveis, eu comentei isso lá na classe do Anthony, que nós tivemos no Maestro, e lá no Maestro foi muito legal as facilitações do Max, as facilitações com a Shannon, com o próprio Anthony, com a Suzana Mettenmeier. Então, quando a gente traz essa parte de relacionamento, de família, alegria na família, e muitas vezes a pessoa não está passando por um momento legal, e você pode ter a sua independência emocional, você pode ser feliz, mesmo que o outro esteja triste. Você vai, interessante ponto de vista, que essa pessoa está passando por isso, mas você não tem que alinhar e concordar, nem resistir e reagir, e nem tentar provar nada contra, porque às vezes é muito chato você falar, levanta, vamos embora, acorda, o cara fala, meu, você não está entendendo. Né? Então, o É. interessante ponto de vista, quando a gente aprende em barras, ele vem junto com permissão. Então, Sim. permissão que o outro não esteja passando por uma situação diferente, você pode ser você, o outro pode ser o outro, e pede por mágica. Esse espaço da permissão convida o outro a você não ser mais um que fica cutucando na ferida. Vamos lá, vamos sair de casa, vamos não sei aonde. Você fala, olha, eu estou saindo. Você gostaria de ir comigo? Sua companhia é No agradável. Ah, se você convite, quiser ir né? ficar que seja o convite, sabe? Isso é muito legal de poder conversar, porque nem o outro precisa ir forçado, chateado, tenho que ir, eu tenho que. Não, mas o convite de deixar cada um na sua, você pode até levar aquela sua amiga meio caladona, mas não precisa ficar empurrando o homem para ela, deixa ela ser ela. Daqui a pouco passa um mais caladinho lá, né? Não tem isso entre as amigas? Tem. Vamos, amiga, vou arrumar um homem para você, vamos sair. E fica lá, né, a pessoa vai ficar mais tímida. Né? Quando eu facilitei a classe de Foi Certa para Você, tinha superando a timidez. Então, muitas vezes a gente tem esse espaço do sendo você, e se você se reconhece e fala, eu sou tímido, você reforça muito isso. Você pode dizer, eu sou diferente de você. Isso é muito gostoso. Então, não é uma obrigação de todo mundo mostrar os dentes. Percebe que a alegria é algo dentro daquela pessoa e ela tem a maneira dela ser feliz, de acordo com a criação dela, com a vida dela. E a permissão, que é um interessante ponto de vista, pode convidar para uma mágica que essa pessoa pode despertar e se aproximar de você. Se aproximar de Sim. você, você poder ser você, ela poder ser ela, e juntos vocês seguem em frente numa grande amizade, um relacionamento. E até o ponto que a Maila trouxe, né? Tipo assim, da própria pediatria, né? Que você trabalhava na UTI neonatal, né? A gente tem um trabalho maravilhoso dos clown, né? Do palhaço dentro dos hospitais, principalmente de câncer, né? Para realmente levar a diversão naquele momento que a pessoa tá passando por aquele problema, aquela doença, né? Então, assim, tenho vários amigos que são palhaços, né? E eles falam sobre o estudo sobre isso. E é esse é o convite mesmo, de trazer aquela alegria naquele momento para, nossa, pelo menos por um momento você sair da dor, sabe? Tipo, como que você pode ser o espaço da alegria, né?
Acho que você teve contato, né, Marco? Que você trabalhou no hospital, você deve ter visto alguns palhacinhos, Sim. doutores da alegria, Palhaços, cachorro, né? cachorro também. É tão interessante isso que o Mal trouxe sobre essa questão, né, da alegria e da diversão, como cada pessoa mostra de uma forma diferente. E até você mesmo, em momentos diferentes, você pode trazer isso de uma forma diferente, né? Porque, voltando no assunto classes, né, do Anthony, eu tava num espaço de extrema alegria e diversão, e ao mesmo tempo eu tava ali presente com o que tinha que ser feito. Então, às vezes, as pessoas chegavam pra mim e falavam: Você tá bem? Tipo, tá tudo bem? Você tá com uma carinha tão. Tipo, porque eu não tava, sabe? Mas eu tava, tipo, Mostrando os eu tava dentes, né? muito feliz. E eu tava muito sorridente. Só que ao mesmo tempo eu tava prestando atenção se a tradução tava ok, se o Anthony tava precisando de alguma coisa, se tinha que resolver alguma coisa com o hotel, já tinha que organizar o intervalo do almoço, o que que ia fazer, e se ia ter sessão, e se os pagamentos já entraram, e blá, 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 blá. E me divertindo muito ali naquele espaço. Eu lembro, na classe de abertura de sinfonia, como eu pude ser tão sortuda, que eu fui uma das escolhidas para deitar na maca e ele fazer a sessão. Ah, você foi a modelo. Eu fui a modelo. E teve uma hora que eu tava deitada ali na maca, e assim, eu acho que por fora eu tava totalmente parada, assim, meu corpo não tava mexendo, mas por dentro parecia que eu tava assim, ah, flores, rosas, alegria, risadinhas, mas por fora eu tava lá, só deitadinha na maca de olho fechado, sabe? Então, o quanto também que não necessariamente você vai colocar na cara, né? Como o Maurício falou, você não precisa mostrar os dentes, né? E se você tivesse a permissão com você de ser esse espaço com você, sem precisar provar para as pessoas que você tá feliz ou que você tá alegre, que você tá se divertindo, né? Uma das coisas que eu mais adoro fazer é ler. E eu me divirto muito lendo, mas eu não fico com o Dando livro assim. risada. Né? Então, como seria você se permitir ser isso sem precisar provar para as pessoas o quão mais você pode se divertir se você abrir mão de provar que está se divertindo? Que sempre Quando as a gente fala pessoas de vão pro trabalho, errado, né? né? Quando a Elô estava no trabalho e falou sobre o banco, se você está alegre, como a Luísa trouxe, chega no final do dia você não está cansado. Eu É. chamo isso de alegria remunerada. Então, você foi tão divertido, tão leve, tão gostoso. Então, a gente que trabalha muito aí como CF, às vezes eu trabalho praticamente todos os domingos do ano, né? Quase todas as semanas tenho aula. E, pô, pessoal, você trabalha domingo, é Se sagrado, cara, divertindo, né? se Que divertindo, nem tá eu com que vocês fiz em a classe, em workshop. transição, eu fiz a transição recentemente, né? Então, assim, maio até maio eu tava no banco. Então, para mim, assim, eu tava levando por 4 anos, né, a vida de facilitadora e o banco. E quando eu fui, a minha mãe falou: Nossa, mas você tá trabalhando muito mais, e não sei o quê. Mas é generativo, sabe? É muito verdadeiro. Então, a gente não percebe esse cansaço, porque é com muito amor, muita alegria. É o espaço que realmente eu tava escolhendo para mim, sabe? Então, Alegria é traz esse verdade. fluxo, né? A gente Alegria não traz esse percebe a fluxo. canseira, E a né, gente acaba Mal? se nutrindo da alegria, pois Sim. assim, quando você percebe, né, no caso, uma facilitação, eu fiz alguns workshops que as pessoas facilitam, quando você mostra aquele rostinho alegre, que a pessoa mudou o rosto, que deu aquela liberada, isso dá uma alegria dentro da gente, que é que a gente chama de generosidade de espírito. Então, é tão gostoso perceber a outra pessoa feliz depois de uma facilitação, perceber depois de uma classe que houve uma abertura, né, no campo da pessoa, no espaço da pessoa. Então, é muito gostoso esse binho. Então, muitas vezes, como eu estava comentando, eu estava com a Cíntia numa viagem internacional e na fila de ser atendido para o check-in, um casal de homens lá brigaram um monte com a menina. Ela estava tremendo quando chegou a nossa vez. Tiraram foto, vou denunciar, deram um show, né, um chilicão básico lá. E ela chegou para atender a gente, ela tremia. A gente fez fluxo, baixou barreiras, ela nos atendeu. No final, ela perguntou: O que que vocês fazem? Eu falei: Como assim? Nossa, eu Ah, estava aconteceu com a tão gente desesperado. também. Eu tô tão calma agora. Vocês são coach? Vocês são da Aconteceu igreja? comigo e com a Maila. A gente tava no shopping em São Paulo, e daí a gente tava rindo, rindo, rindo. O Celso Tadei tava junto também, que ele é um sarrista, né? E a gente tava se divertindo muito. Daí uma senhora chegou e falou assim: Desculpa, mas o que que vocês fazem? Porque vocês estão tão felizes e a gente tava observando essa felicidade de vocês. Daí a Maila falou: Você conhece as barras de Axis? Conhece Axis Coaches?
Dela, não! Você deveria conhecer, ela falou. Porque é isso, né? As pessoas E percebem mesmo que é bem diferente, né? A energia porque de a quando a gente tá. vibração da alegria chega nas pessoas, né? A alegria, ela é contagiante. E é É, justamente isso. Se você tem alguém numa intercessão familiar, a sua alegria, a sua leveza e o não julgamento pode convidar para a mágica desse espaço para outra pessoa, né? Então, sim. você não tem que se diminuir nem se adequar. Basta você ser você e seja o que você é. E esse é um convite desse livro. Cada vez que a gente lê esse livro, ele é um presente para a gente. Inclusive, se você abrir de repente, né? É o de cabeceira, né? Você abre. Você lembra da história da Beyoncé no aeroporto, Maila? Da mulher Da Beyoncé. que conta pro pessoal, Não, tipo, é que que tava a super no gente atraso, né? No voo. os voos tinham sido cancelados, estava tendo um floating, né, um alagamento lá, e aí a gente foi para uma fila e estava todo mundo super estressado na fila, e a pessoa que estava orientando a fila, ela estava lá toda diva, maravilhosa, parecia a Beyoncé, né? E aí a gente foi, assim, começou a conversar com ela, né, bateu papo com ela, e falei, nossa, mas você parece a Beyoncé dela, ai, as pessoas me falam Daí isso ela mesmo. começou, senhor, E senhor. daí ela fez a dancinha, daí a gente Fez. passou, foi lá, e daí na hora que a gente passou de volta, né, que a gente saiu do guichê, ela ficou assim, ó, e a gente assim também. E a gente se divertindo. Mas né, e é isso assim, o quanto que a alegria ela pode ser colocada, pode ser feita de errado, ou porque você tem alegria demais, ou porque você Uhum. não está demonstrando alegria da forma correta, ou porque você não tem alegria e você tinha que ter alegria o tempo todo, né? Então assim, parece que a alegria ela sempre é atacada como errada, né? Se você fala que está triste, parece que as pessoas se aproximam de você, te consolam. Agora, a alegria parece que sempre está no erro, né? Então, ou é demais, ou não está expressando da forma correta, ou, né, devia ter alegria e não tem, né? Ah, você não pode reclamar, você tem que ser alegre, você tem que ser grato, né? Então, em todos os lugares onde a gente está colocando a alegria no lugar errado, vamos destruir e descriar agora? Certo, errado, bom e mal, pode pouco, todos os 100 escudos, garotos, povo, descriações, basealens, em todos os lugares aonde a gente mal identifica a alegria, a gente fica com raiva da alegria, a gente renega a alegria, né? Porque quantas vezes a gente foi pressionado para ser alegre, ou quantas vezes a gente foi pressionado por não ser alegre, ou quantas vezes a gente foi invalidado por ser alegre, ou quantas vezes a gente foi excluído por não ser alegre, né? Em todos os lugares onde a gente se fez de errado por causa da alegria, na verdade, por causa do julgamento da alegria, vamos destruir e descrever agora? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todos assim, escudos, garotos, povo, descriações, bases e alins. Muito bom. E uma outra pessoa que deveria. Não, já está, né? É Silza Nata, gente. Silza Nata é muito engraçada. É verdade. Você? Você é super engraçadinha. A Chavasca! Sil, a Sil é meu, a Sil é Chavasca! meu dublê, né? Quando a Cíntia É. faz viagem, eu falo, leva a Sil, que vai ser muito mais divertido. Ela que vai, leva a Sil, vai. Então, divide o quarto com ela, você vai fazer umas lives mais É. animadas. Vai com a Sil, ela é E às meu vezes arquivial aí. quando eu facilito, às vezes as pessoas, você parece a Silza Nata. Eu falo, ai, que bom! Tipo, porque você é engraçada, amiga. Então, tem gente que comenta, sabe? Que bom, né? Ser comparada com você. Mas eu acho que eu reconheço muito isso em você, assim, essa diversão, essa espontaneidade, né? Isso é muito legal. E tem sempre pessoas que vão se conectar com você comendo seu pão com presunto de queijo de manhã, descabelada fazendo suas lives. Abre aí. É salame, presta atenção. Salame. Não é presunto. Não é presunto, não. Ela é princesinha. Salame e manteiga. Divertido. E é uma coisa, já que vocês me chamaram, isso é uma coisa que eu me prometi. Só fazer live quando fosse divertido para mim. Quando, Olha que quando não legal. é divertido para mim, eu não entro, eu não faço, mudo. E assim foram mais de 800 vídeos na diversão. E hoje tem bem menos, porque a diversão está diferente.
Aqueles da Então, cozinha, né, tio? Adoro ver você lá na Nossa. cozinha. Ó. Nossa, eu entro antes eu direto. Palmeiras. fazia todo dia. Sil é a Palmeirinha do Axis, gente. A Palmeiras. Era meu sanduíche do Despertando com a Sil é muito conhecido. Quem vem aqui É, Ana Maria. é a única coisa que eu vou fazer, tirando isso, é sachê de gato que eu vou oferecer. Mas é exatamente sobre isso tudo que vocês estão falando, né? Se não é divertido, eu percebo que se não tá na diversão, eu não tô sendo eu. Então eu não faço. Então é sobre que diversão que a gente não está disposto a ser, né? Pronto, falei. Pronto, entrei. Não, mas a gente Maravilhosa! puxou a sua energia porque você é uma pessoa divertida. Pode falar. E o quanto que a diversão, ela está mostrando para a gente a direção da energia que a gente quer mais no mundo, né? O Maurício falou da classe da voz certa, né? Tem aqui a Lu também. Então, assim, o quanto que a energia que a gente quer ver mais no mundo, né? É guiada pela diversão. Né? Então, o que que eu quero ver mais no mundo? Ah, eu não sei quais são as energias que eu quero ver mais no mundo. Se você for para onde é divertido para você, né, você vai estar de acordo com as energias que você quer ver mais no mundo, né, o que vai ser generativo. Bem, fala muito E sobre isso. Se a gente tivesse vindo aqui para se divertir, né? Que às vezes você tem ali doutrinas, provas, expiações e tudo mais, você tem que pagar o que você fez. Se fosse divertido, se fosse leve, se você pudesse criar um mundo diferente a partir de um espaço em de que aquela situação ocorreu, você fala, como pode melhorar? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí o pneu furou e as coisas vão acontecendo. E você vai na pergunta, aquilo vai andando, né? Quantas vezes a gente já foi no avião e o voo atrasou, você trocou de voo? Sempre na alegria, as portas vão se abrindo, né? Eu já tive situações de voo atrasado, todo mundo reclamando, eu fiquei gentil. Aí a pessoa olhou para mim e falou: Você, você vai no próximo voo? Aqueles todos que estavam brigando, né? Já não vão, né? Agora é só diversão, assim, exatamente, né? Chega de ficar tendo que pagar por coisas do passado. E eu lembro que um workshop que eu trabalhei com as pessoas sobre passado, e não necessariamente isso que você acha que foi seu passado é verdadeiro. Pode ser um Uhum, passado induzido artificialmente, pode ser uma inteligência artificial, você acha que é seu, mas não é. Então a gente está trabalhando um pouco sobre personalidade, nós trabalhamos aliás, bastante sobre personalidades. Isso pode ser do seu pai, pode ser da sua mãe, e você acaba mimetizando isso dos seus pais. Então essas ferramentas de Access que o Dan trouxe para a gente, hoje a gente fala sobre o Master Gate, o Gate Master, né? Uma coisa bem atual, e ele fala, use todas as ferramentas passadas, use Jails, use Povades, use todas as ferramentas anteriores que elas continuam funcionando. É sobre autonomia, sobre isolamento, é sobre base de autonomia. Então o enunciado está tão bacana, essa nova ferramenta que a gente pode trazer. Se você puder ler o livro do Binhu, na hora dos processos, colocar o novo enunciado, eu recomendo. Refaça as suas classes. E uma das coisas que me chamou muito para o Axis, assim, foi essa frase: e se o propósito da vida for se divertir? Falou, Quando eu escutei isso, expandiu. eu falei, gente, isso bate com o que eu, né, com a Sim. energia do que eu quero ver mais no mundo, né? Hoje, desculpa, Maila, você quer terminar? Imagina, não? É isso mesmo. Hoje o Den tava falando na telechamada que ele tá fazendo uma telechamada de milagres, né? Pra 2025. Começou hoje. E ele tava falando, né? E se você deixasse a consciência te liderar? E aí eu vou trocar um pouquinho, colocar para o tema do nosso encontro hoje. Se você deixasse a diversão te liderar? Se você deixasse a diversão te guiar? Como que será que seria a sua vida? Né? Se você se permitisse receber da diversão que você é, né? Nossa, hoje eu até brinquei, o Den começou a rir porque eu falei, Den, como que eu vou entrar no Zoom agora do Sendo Você, sendo que você acabou com todos os meus neurônios? Eu tenho que falar com pessoas nesse Zoom, que eu tava traduzindo, né? E ele riu, mas de verdade, assim, foi uma chamada muito leve e ao mesmo tempo muito intensa. Realmente a sensação que eu tinha é que ele tava fritando todos os meus neurônios. E, cara, essa coisa ficou muito presente no que ele falou de tipo, se você não reconhece o milagre que você é,
se você não reconhece o caos que você é, que você mal identificou como algo errado, como algo destrutivo, você mata os milagres, né? E a diversão, ela faz parte desse caos de ser você. Só que, ao contrário do que as pessoas falam, né? As pessoas falam que esse caos de ser você é destrutivo, mas e se não fosse? E se na verdade esse caos de ser você é realmente aquilo que te leva a mais diversão, a mais alegria, a mais dinheiro, a mais felicidade, a mais milagres, a mais do mundo que a gente verdadeiramente deseja viver. Então, vamos deixar a consciência e a diversão serem os nossos líderes a partir de hoje, por favor? Porque, ó, a gente está acabando de ter a prova de que a gente não precisa de neurônios. Com a Luísa, a gente só precisa de consciência. É. Né? O quanto que os neurônios atrapalham. Se os neurônios estiverem atrapalhando, vamos ocupar eles? Vamos ocupar eles com o quê? O Diário da Mágica. Que é a nossa última ferramenta. É com você, Maila. Então, nesse livro maravilhoso, página 293, para quem tem o livro físico, o Dan, ele presenteia a gente com essa ferramenta, que é o Diário da Mágica. E se você reconhecesse o tempo todo que está sendo mágico, em vez de dizer que era uma coincidência, pura sorte ou casualidade, realmente reconhecesse isso, para você e para o universo, você estaria disposto a iniciar um diário do eu mágico? Pode ser um livro muito caro, bonito, encadenado à mão, ou uma folha de papel rascunho, ou uma página de notas no seu iPhone, uma página no Facebook ou algo intermediário, não importa. O que importa é que por uma semana, um mês, um ano ou o restante da sua vida, você vai anotar cada pedacinho de mágica que encontrar em seu caminho pela sua vida. Depois de reconhecer que isso era mágica, diga obrigado. E faça as perguntas: o que é preciso para que uma maior quantidade dela apareça em minha vida? Como pode melhorar isso? Quando reconhecemos e somos gratos pelas coisas em nossa vida, estamos dizendo ao universo que gostaríamos de ter uma maior quantidade delas. Estamos dando energia a isso. Estamos trabalhando com os anjos fofinhos. E eles ficam muito felizes com isso, a propósito. Então, esse é o nosso convite para vocês lerem esse livro maravilhoso. Se tiverem a oportunidade de participarem das classes, também, além dessa classe de Sendo Vocês, existem as classes que nós CFs também damos, as introduções, né, que os CFMWs podem dar sobre Sendo Você, né? E esse convite nosso de fazer esse diário de mágica. Essa classe ela é válida para renovação da licença de barras. Se você fizer essa classe com o Dr. Den online, ela funciona para você para renovar sua licença de barras ou de facelift ou de processos corporais, tá bom? Fica essa dica para vocês também. Ótimo. A, a Como Obrigado, pode galera, ser gente. mais Gratidão por hoje. divertido, né? Como pode ser mais divertido, gente? O a galera propósito Muito da renova vida gostoso foi estar se aqui com divertir. vocês. fundamento, né? E é maravilhoso. O fundamento é uma classe que, cara, realmente fazer, né, todo ano é incrível. Mas eu sempre falo pra galera, beleza, faz um fundamento, mas o que te. E se você escolhesse ir para outras classes, ir para o 3 dias de corpo, ir para o Sendo Você, ir para uma escolha por possibilidades, essas classes elas abrem um espaço incrível pra gente, né? E realmente, assim, eu admito que quando eu fiz a primeira vez a classe de Sendo Você, a minha intenção era você CF tem que fazer essa classe porque é pré-requisito. Mas eu passei a classe inteira tipo, uau, uau, nossa, que bom que eu tô aqui. Uau, que O DEM incrível. trouxe essa classe para o Caramba. Brasil duas vezes, né? Ele trouxe a primeira em 2017, eu tinha acabado de entrar no Acres, não cheguei a saber a tempo, e ele trouxe em 2019. Em 2019 eu pude ser host, participar da equipe, tudo, e o DEM convidou, sabe quem lá para a marca? A minha filha. Então, quando a minha filha foi para a marca do Binhu, lá em 2019, a vida dela mudou assim completamente. Ela já tinha sido convidada pelo DEM em 2018 no ISB, ela disse que não. Eu saiba, foi a única pessoa que recusou subir na marca com o DEM. E aí, não foi, Sil. E aí ela foi, gente, o
desabrochar da minha filha depois daquele atendimento lá na frente de todo mundo e uma alegria de coração mesmo que o DEM pôde trazer para ela e para todas as pessoas, porque ela é uma menina que tem hoje 23 anos, faz medicina, mas parece uma senhorinha. Ela tem o jeito dela é diferente, mas foi tão gostoso, sabe? Binhu é uma classe transformadora, assim, o livro é transformador, a classe é transformadora. Convido nós, CFs, para fazermos mais da classe do Binhu também, que nós podemos fazer as intros, e classes e especialidades, né? Obrigado, gente, por esse convite de hoje, viu? Gratidão por estar aqui com vocês e todos que estão assistindo e vão assistir depois. Muito obrigada, pessoal. Prazer conhecer todos vocês. Como pode ser mais divertido, né? Esse é o convite que a gente também queria passar para vocês aqui. Muito obrigada. E assistam, né? Qual que é a próximo encontro, Luísa? O próximo na quarta-feira, que Quarta-feira? vem às 19 Tatá. horas. Eu não lembro, eu só não lembro. Tatá, é a Tatá, a Donata, A Carol e a Donata. e eu acho que é a diferença de ser você. É isso, Uau. a diferença. Grandioso, vai ser muito top com as meninas. É. Eu falei que meus neurônios não estavam funcionando mais, mas ainda bem que... Eu ainda E tenho esses- neurônios. E esses encontros é super legal, porque vocês têm a oportunidade de conhecer vários CFs, conhecer várias energias, né? Acho que isso é muito, muito bacana. E o presente de cada um sendo como é e se divertindo da forma que é, né? Sim. E se fosse tudo mais divertido, se o propósito da vida fosse se divertir, e se divertindo a gente convidasse mais mágica para a nossa vida, né? Gratidão, gratidão, gratidão por vocês, coleguinhas. Tirou uma foto, Luísa? Amo. Alguém consegue tirar? Porque eu entrei tanto no tema que eu comecei a comer gula e agora minha mão tá toda Gula? melada. Deixa eu ver. Como que tira foto aqui, né? É minha pura infância, a gula, Peraí, gente. eu vou tirar uma foto aqui do Quem puder celular. abrir e ser divertido, né, por favor. E aí, agora, como que a gente faz? Agora eu não sei como tirar daqui, Elô, você me explica? Faz um print da tela. Print. Ah, eu tenho que sair Eu não desse quero sair com a modo. cara Eu coloquei na brava. galeria. Você coloca a visão da galeria. Peraí. Vai. Quer parar a gravação? Ai, sim, deixa eu parar a Senão a gravação. gente vai ficar com a cara Antes de de eu parar a bobinha. gravação, galera, rapidinho, só um recadinho. Quem não ouviu no começo, quem chegou atrasado, eu coloquei lá no grupo o link para vocês entrarem no site do DEM, se inscreverem para ter acesso à chamada de abertura com ele, que foi traduzida, e também as gravações dos outros idiomas, além desse do português, tá? E lembrando que de 7 a 9 de fevereiro tem a classe de Sendo Você Mudando o Mundo com o Dr. DEM. Pronto, agora eu vou parar de gravar, a gente pode tirar foto. Pegue sua gula, Luísa.